A mais bela obra e a mais estupenda, não digo que jamais feita, mas que jamais se possa fazer na arte da escultura. Em agosto de 1873, a escultura de Davi de Michelangelo deixa sua localização original na Piazza della Signoria para ser transferida definitivamente e encontrar adequada proteção nos espaços ainda em construção na tribuna da Galeria da Academia, projetada pelo arquiteto Emílio de Fabris. O novo museu será aberto ao público em 1882. Assim descontextualizada, liberada da conexão e da interação com um lugar tão denso de monumentos e símbolos, a obra vê atenuado seu próprio significado político, atendo seus valores estéticos que estão na base da sua fama e da sua fortuna. Em 1501, Michelangelo Buonarroti inicia a realização do Davi, que representa o símbolo artístico do Renascimento florentino e é uma das obras universalmente reconhecidas entre as mais representativas da arte italiana. A ligação de Florença com a cultura clássica helênica, fundamento do Renascimento, tornou-se ainda mais forte nessa cidade, onde ocorreu o Concílio dos Gregos em 1439. Buonarroti adota no Davi a matriz figurativa da escultura da Grécia Antiga, transmitida por meio de cópias de mármore da época romana, a representação do mito e a exaltação do herói por meio de uma sintaxe que confere ritmo e equilíbrio à imagem. A evidente e, na época, inovadora referência à harmonia do cânone grego foi evitada por Michelangelo em razão das exigências de perspectiva ditadas por aquela que deveria ter sido a colocação original da obra, em posição muito elevada, na extremidade de um contraforte da ábside de Santa Maria del Fiore. A potência do corpo nu, posicionado à espera do evento, e a expressão da face tem-se concentrada sobre o que está por vir, antecipando seu destino, significam para Florença daqueles anos um potente símbolo laico que comunica os valores cívicos de liberdade e luta contra a tirania, fundamentos da República. Terminada a obra, em 1504, por vontade do governo republicano e do seu magistrado comunal de justiça, Pier Soderini, a escultura foi colocada numa plataforma elevada em frente ao Palazzo della Signoria. Um Davi jovem, com a funda na mão, para que, assim como tinha defendido o seu povo e o governado com justiça, assim quem governasse aquela cidade deveria corajosamente defendê-la e governá-la de modo justo. Reproduzir um original era algo conhecido desde tempos muito antigos. Os romanos, que amavam viver à grega, tornaram muito eficiente o sistema de reprodução de obras em bronze gregas, com métodos racionais, realizando grande quantidade de réplicas. No passado, a cópia era considerada um meio de divulgação de modelos, em um contexto histórico e social em que a originalidade não era um valor prevalecente, mas sim o era a techné, a habilidade do saber fazer. O copista, em essência, era um artista, e aqueles que hoje consideramos os grandes do Renascimento italiano também foram copistas. A escultura do Davi também foi objeto de muitas réplicas a partir do século XIX. Aquelas que citaremos estão de algum modo relacionadas à cidade de Florença. A primeira cópia foi realizada por Clemente Papi. Em 1847, ele obtém a forma em gesso da obra completa, a partir da qual produziu o primeiro modelo, hoje conservado na coleção de gessos do Liceu Artístico de Porta Romana, em Florença.
Em 1866, Pape realizou a reprodução em bronze do Davi a ser colocada no lugar do original, na Piazza della Signoria. Esta obra não foi acolhida pelos florentinos naquele lugar, considerando-se a coloração escura do material incongruente com respeito às características do contexto. Em 1873, a escultura encontrou localização definitiva no centro do Piazzale Michelangelo, como parte de um monumento que inclui as cópias das 4 alegorias das capelas dos Médici. Exaltação a Michelangelo trata-se de uma operação audaciosa de justaposição de réplicas de obras do grande artista, onde o Davi, olhando agora para a cidade, indica um novo tempo. Na Piazza della Signoria, em 1910, foi colocada uma nova cópia do Davi, esculpida em mármore por Luigi Arrighetti, vencedor de um concurso aberto para sua realização. Esta obra irá herdar e repropor os valores semânticos do original, que ela só poderia possuir neste lugar assim rico de significados. A reprodução digital das obras plásticas encontra os seus pilares no curso do século XIX, na adoção de moldes, hoje proibidos pelo Código Italiano de Bens Culturais. As tecnologias digitais estão mudando nossa abordagem em relação à conservação do patrimônio. Nos anos mais recentes, foram desenvolvidos numerosos estudos sobre o Davi de Michelangelo por qualificados grupos de pesquisa. Por meio de modelos tridimensionais e sem se tocar a obra, podemos criar reproduções de uma escultura que são tão apuradas que não há diferenças discerníveis em relação ao original. Esses artefatos, densos de informações e conexões reticulares, possuem um valor adicional que deriva da possibilidade de montagem em hipermídia e construção sintática das interligações. Quando se fala em gêmeo digital, se faz referência ao modelo digital tridimensional da escultura, o qual pode incorporar os êxitos desta e de outras pesquisas. A esse modelo são associados todos os dados necessários à simulação de comportamentos estruturais e materiais, diante das solicitações sísmicas e variações das condições ambientais. A reprodução digital do Davi, mesmo antes de que a reprodução física seja feita, pode satisfazer diferentes exigências, seja para requisitos de estudo, pesquisa científica, de preservação e de manutenção do original, seja para a fruição da obra para fins educacionais e de divulgação. Realizar um gêmeo digital do Davi não é obra de um único indivíduo, mas de uma equipe, o símbolo de um gênio coletivo que reelabora a própria herança cultural em que o conceito de cópia se atualiza, assumindo novos significados. Pela primeira vez no campo dos bens culturais, foram identificadas e adotadas tecnologias de digitalização advindas do mundo da indústria. Estas permitem minimizar os tempos de aquisição de dados e atingir elevados níveis de precisão. O modelo tridimensional do Davi é, na verdade, o resultado mais importante desse projeto e representa o melhor meio para salvaguardar no tempo a memória das formas esculpidas. Foram utilizados 2 instrumentos de relevo. O primeiro é um dispositivo com um sensor de luz estruturada, montado sobre um suporte especificamente construído que projeta uma sequência de padrões geométricos conhecidos, listras e cores RGB. Simultaneamente, 2 câmeras de vídeo captam em poucos segundos as cores das superfícies e a projeção do mesmo modelo em ângulos pré-definidos. O scanner opera com uma precisão de 3 a 6 centésimos de milímetro e uma resolução de 146 microns no interior de uma janela de pequenas dimensões. Para evitar erros na união dessas medidas parciais, foi empregado um segundo instrumento
com o qual se mede a volumetria total. Trata-se de um dispositivo composto por um rastreador combinado com um scanner a laser. O scanner, empunhado por um operador, move-se paralelamente às superfícies a serem digitalizadas e capta cerca de 156 mil pontos por segundo. O rastreador, por sua vez, graças à troca de um feixe de raios laser com o scanner, determina a posição e a orientação no espaço. A partir desse modelo digital de altíssima resolução, foi possível derivar o modelo para a impressão em 3 dimensões. Para passar do modelo digital à reprodução física, foi conduzida uma atenta pesquisa para especificar uma impressora de última geração que permitisse impressões em grandes dimensões e alta velocidade de realização. A impressora tem um extrusor que se move ao longo de 3 eixos, gerando uma camada por vez, utilizando um gel fotossensível que, uma vez extrudado, polimeriza quase instantaneamente, endurecendo por meio de luz ultravioleta. Este procedimento permitiu realizar as 14 partes em que foi projetada a subdivisão da escultura em 160 horas de impressão. Enquanto Michelangelo esculpiu um bloco de mármore utilizando uma técnica de remoção, na reprodução do Davi com a impressora em 3 dimensões, foi adotado um processo inverso, de tipo aditivo, por meio da sobreposição progressiva de camadas de material que configuraram formas e dimensões com exatidão. A tecnologia do futuro. As superfícies das partes da obra assim obtidas podem, então, ser sucessivamente finalizadas com diversos materiais, entre os quais o pó de mármore. Uma pasta de pó de mármore e adesivos foi aplicada nas superfícies impressas previamente preparadas. Com base numa documentação fotográfica ultra detalhada, essa pasta foi cuidadosamente modelada para imitar o original e aplicada antes que iniciasse seu processo de endurecimento. O acabamento com pó de mármore conferiu às superfícies da peça o aspecto material do original, mostrando até os sinais do tempo, registrando não só os traços deixados sobre a pedra, pelos instrumentos utilizados pelo artista para esculpir a obra, mas também as anomalias do material e os danos sofridos. As várias partes que compõem a escultura foram então unidas e fundidas entre si. A conexão das partes dessa obra considerou também a componente estrutural. Depois da delicada fase de montagem, foram completadas as partes em que ainda faltava a pele feita com pó de mármore. Os restauradores concluíram o trabalho com um posterior acabamento das superfícies. A reprodução material do Davi foi acondicionada num berço de poliestireno fresado, especialmente concebido e realizado para ser movimentado em segurança. Com grande cuidado, a obra foi transportada e expedida e, enfim, chegou em Dubai, onde foi instalada um Teatro da Memória. Quando fui consultada pelo comissário Paolo Glicenti e pelo Ministério da Cultura, como responsável científica e coordenadora deste projeto de reprodução do Davi, eu pensei que fosse um verdadeiro desafio. E como desafio, pensei em responder com um projeto novo, ambicioso e também arriscado, ao ouvir quantos me desaconselharam de seguir este caminho. Mas eu quis unir antigo e contemporâneo, tradição e inovação, arte e ciência, em uma reunião extraordinária. Quais são os estágios para chegar a isso? Escolhi a mais sofisticada das tecnologias para a digitalização, a maior e mais veloz impressora, os melhores restauradores, a experiência e o cuidado no transporte de empresas diligentes. O resultado não é a mera somatória das partes. É o resultado de um projeto em que método e experiência derivam de anos de pesquisa e formação.
Só assim pudemos garantir um processo em que todos os passos puderam responder a um controle de qualidade. Em 27 de abril de 2021, na presença das autoridades dos Emirados Árabes Unidos e da Itália, foi revelada a cópia do Davi de Michelangelo, realizada para a Expo Dubai 2020 e exposta no Centro do Teatro da Memória do Pavilhão Itália, que tem como tema A Beleza Une as Pessoas. O Davi é parte de uma articulada cenografia, expressão visual da narrativa que se desenvolve no percurso expositivo. Um tipo de palácio da memória de grande impacto emocional que propõe belezas, realizações e projetos que perpassam os tempos e lugares da Itália. Neste contexto, o Davi é o eixo em torno do qual se desenvolve o Teatro da Memória. Trata-se de um ambiente cenográfico rico de citações, repositório de recordações, templo do conhecimento, quase uma referência ao teatro de Giulio Camillo Del Minho. Nesse lugar não poderia estar uma reprodução da obra, mas sim a cópia como original, a ser percebida como tal, a ser explorada através dos múltiplos pontos de vista do percurso. Em cena estão as ideias de beleza e harmonia da Renascença, e dessa representação, o visitante se torna partícipe. Este é apenas o ponto de partida. Num mundo que se direciona ao digital, a criação de arquivos 3D do patrimônio tem que lidar com a gestão de Big Data. O Davi ocupa 0,5 tera de memória. A questão da propriedade dos dados tem a ver com a certificação das obras de arte. Então, pode-se rediscutir também o valor da cópia, que possui um valor econômico que pode se tornar não só um aspecto ligado à valorização ou à comunicação, mas uma força motriz para a tutela, porque pensamos que isso seja verdadeiramente o início de um novo processo que conecte as pessoas. Porque, mais uma vez, a beleza une as pessoas. E verdadeiramente, esta obra tirou os louros de todas as estátuas modernas e antigas, gregas ou latinas que fossem. Com tanta medida, beleza e excelência, a concluiu Michelangelo. E é certo que quem a vê não deve se preocupar em ver outra obra de escultura feita nos nossos tempos ou em outros, não importa por qual artista. E como país que possui um reconhecimento internacional na proteção do patrimônio cultural, a Itália, por meio do comissariado da Università degli Studi di Firenze e também com o apoio de algumas organizações internacionais, como a Unesco, o Comitê Italiano do Icomuseu SIPA, Documentação de Patrimônio Histórico, propõe a ativação de um curso de alta formação para digitalização e conservação de bens culturais em áreas de conflito, dedicado a estudantes do Mediterrâneo e Mediterrâneo expandido.